Já aconteceu em São Paulo, aconteceu em Curitiba, aconteceu em Goiânia. Agora, ontem no Rio de Janeiro, né, se transformou numa praça de guerra. Os manifestantes contra a polícia, justamente sobre essa questão aí do aumento da tarifa do transporte coletivo. Então, houve quebra-pau pra caramba ontem lá no Rio de Janeiro. Tá aí o pessoal que se mobilizou, né? O pessoal foi às ruas para protestar e sempre tem, né, aquela coisa que a gente condena, pessoas que se infiltram em movimentos legítimos, que é um direito do cidadão. Eu já falei isso aqui muitas vezes e faço questão de reafirmar isso, porque nós temos o direito de protestar. Agora, infelizmente, às vezes entram pessoas entre esses protestos, essas coisas, e começam a criar ali uma batalha de guerra. Então, ontem foi o dia do Rio de Janeiro, bomba de gás, bala de borracha, spray de pimenta. Ontem foi a vez do Rio de Janeiro ser o palco de guerra entre a polícia militar e manifestantes sobre o mesmo tema, né? Aquela coisa assim do reajuste da tarifa do transporte coletivo. Muita gente que por ali passava não tinha nada com isso e acaba sendo vítima desses movimentos, né? Aí o pessoal jogando aquelas bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral, mas do outro lado também existiam pessoas ali que estavam para o confronto. E aí é aquilo que a gente sempre fala, não se resolve as coisas no confronto. Aqui em Goiânia foi dada essa liminar para baixar o reajuste. Não pense vocês que foi por causa do quebra-quebra, não. Foi por causa da capacidade de mobilização das pessoas. Porque não é através do quebra-quebra que a gente vai organizar o Brasil, não. Não é a gente destruindo o patrimônio, não é a gente se ferindo ou ferindo os outros que a gente vai resolver o problema, porque aí nós vamos voltar para a ditadura. Aí a ditadura permite isso, né? Que pessoas que estão praticamente, porque o policial militar, como o estudante, como qualquer pessoa, também utiliza o transporte coletivo, e o confronto entre polícia e cidadão, eu já falei várias vezes, o Brasil não tem esse perfil, nós não temos o perfil de confronto, nós temos o perfil de manifestos. Nós derrubamos presidentes, nós já fizemos com que o regime militar ele fosse tirado do Brasil, que nós pudéssemos ter a capacidade de falar o que a gente pensa, o que a gente acha. Agora, o confronto, ele tira digamos aí, a beleza da democracia, né? Eu me lembro, no Diretas Já, a Praça Cívica, aqui em Goiânia, mais de 150 mil pessoas nas ruas, querendo mudança no país, sem confronto, sem nada, apenas com palavras de ordem, cantando um hino nacional, e nós conseguimos derrubar a ditadura através disso. Agora, no confronto, a gente não consegue nada, muito pelo contrário. A gente consegue apenas contabilizar feridos dos dois lados, porque o policial, apesar dele ter uma proteção, ele já é preparado para isso, mas muitos policiais ali estão sem nenhuma proteção. Então, é pedra de um lado, é pau de outro. Então, machuca o manifestante? Sim, mas também do outro lado, dentro de uma farda, existe um cidadão que tem que cumprir ordens. Por isso que eu sempre falo, nada de confronto, porque o confronto ele só gera situações iguais a essa, que não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, ele só cria esse clima de animosidade entre cidadão e polícia. Eu já falei 200 vezes que a polícia ela tem um papel fundamental de estabelecer a ordem, e ela estabelece a ordem porque muitos desses manifestantes aí, todos, quando tem algum problema, vão procurar a polícia para resolver. Então, assim, não podemos mais admitir no Brasil que cenas iguais a essa, elas se tornem normais. Porque aí vai aparecer um louco, isso eu já falei 200 vezes, aparece um louco e tira do cidadão o direito de fazer o seu manifesto, o seu protesto, justamente pelos excessos. Então, vamos protestar? Vamos. Eu sempre falo sobre essa questão aí do parada do orgulho gay e outros movimentos que acontecem. Eles protestam, mas de forma pacífica, não tem agressão, não tem nada,
e a gente não vê aqui, né, confronto com a polícia, essas coisas assim. Agora, essa questão da tarifa do transporte coletivo, é necessário que a gente mostre o nosso descontentamento, a nossa indignação, porém há necessidade que a gente entenda que a democracia ela é algo muito valioso e o confronto, a briga, ela acaba desgastando essa questão da democracia, porque qualquer movimento que houver agora em algumas regiões do Brasil ou em outros lugares, as pessoas, os policiais já vão preparados para o confronto, as pessoas já vão armadas, porque a primeira manifestação que teve aqui em Goiânia, vocês se lembram que os estudantes estavam de cara limpa. No segundo, o pessoal já estava armado e mascarado. No terceiro, já estava com escudo. Então, ou seja, já estava pronto para o confronto. E isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Daqui a pouco a gente conversa com a doutora Darlene, ela que é do superintendente do PROCON estadual, que foi o responsável, né, por essa ação que a gente tinha que ter. Vamos buscar os órgãos competentes. DECOM, manifesto, usar o direito que a democracia nos dá para que a gente possa tentar mudar esse país, porque na porrada não vai. Não vai, e a gente sempre perde. Se a polícia militar ela não tiver condições de conter, aí o presidente da República pode invocar o Exército, pode invocar a Aeronáutica, e o cidadão não foi treinado, nós não nascemos com espírito de guerrilha. O Brasil é um país pacífico, de pessoas boas, acolhedoras. Você viaja pelo Brasil, você vem ver o sorriso. Agora, é lógico que por trás disso tudo existe um movimento político. E a gente não quer que isso aconteça, porque eu sempre falo, não temos que ter políticas partidárias, pró-partido. Tem que ter políticas pró-cidadão. Não adianta, porque todo mundo sabe que está uma guerra aí nos bastidores para a sucessão de 2014, e aí começam aquela coisa de querer desgastar a figura de um e de outro. Eu falei aqui na sexta-feira, falei ontem, reitero hoje, o caos do transporte coletivo a gente não pode só imputar ao prefeito Paulo Garcia, muito pelo contrário. Foi a omissão do poder público durante quase 20 anos que fez com que essa lambança fosse desaguasse agora. Então, não estou aqui defendendo o prefeito Paulo Garcia, eu acho que só que o meu sentimento e o meu conhecimento, ele tem que me fazer justiça, né? Um problema, ele leva muito tempo para ser criado e ele não é resolvido no dia para a noite, não. Pelo menos a gente tem aí essa liminar. Já falei que o transporte coletivo aqui de Goiânia é caro e a questão é a qualidade, a questão não é o preço, a questão é a qualidade. Agora, imputar a culpa ao prefeito Paulo Garcia por esse caos, eu acho errado. Todo mundo, você que está em casa, se você pensar comigo, você vai ver que muitos problemas que você tem na sua vida, eles não surgem do dia para a noite. Eles são criados ao longo do tempo. Aí chega num determinado momento que ele se torna insustentável. Aí você tem que resolver esse problema. Então, a omissão de governos passados gerou essa situação de caos. O caos chegou, agora o prefeito, ele pouco ou quase nada pode fazer, eu já falei os motivos, não vou repetir. Tem que fazer alguma coisa? Tem, mas foi um problema que levou aí 30 anos. Você não vai resolver isso em um dia e uma hora. É necessário que os nossos governantes se reúnam e busquem uma solução para isso, mas sempre pensando no cidadão e não no empresário. Porque o empresário está rico. 32 milhões de reais por mês e o pessoal ainda chorando e ainda enganando a justiça, porque a planilha que esse pessoal das empresas de transporte coletivo apresentou para reajustar a tarifa é algo que é inadmissível. E ainda falei naquele dia, pelos cálculos dava R$ 2,98. Aí o pessoal arredondou para mais. Para mais. Por quê? Nós somos dono, né? R$ 2,98, vamos passar para 3. Tudo isso
é processo de uma política falida do transporte coletivo de Goiânia, que ficou durante 20 anos sem ter um órgão regulador, sem ter a presença do Estado, a presença da Prefeitura. Então, durante 20 anos, os empresários fizeram o que queriam e o que não queriam. Agora, não se pode resolver um problema desse do dia para a noite. Parabéns ao juiz, que pelo menos com essa liminar, a gente tinha alguns protestos programados aí, o pessoal, eu só fico pensando se derrubar essa liminar do juiz e o preço for realmente R$3. Aí vai ter mais confronto, aí vai ter mais problema. Torçamos para que isso não aconteça. E ao DECON também, que é o PROCON, o PROCON, que é o mecanismo de defesa do consumidor, que abraçou essa causa defendendo o interesse do cidadão. É isso que a gente tem que ter. A democracia ela tem que fortalecer esses institutos, instrumentos, inclusive eu falo muito do Ministério Público. Por que eu falo do Ministério Público? Porque é o único mecanismo, um dos poucos, que defende o coletivo, que é público, nos defende da roubalheira desses caras. Então, o Ministério Público é muito importante, tem que ser muito valorizado. Os nossos promotores têm que ser respeitados, justamente porque são eles que têm essa capacidade e o poder constitucional de questionar, processar e até mesmo entrar com uma ação de improbidade. A gente tem aí essa questão dos mensaleiros, eles foram julgados porque houve aí, o Ministério Público entrou com uma ação. Tinha que julgar também o mensaleiro lá do PSDB, né? Mas vai chegar lá. Porém, é uma ação que foi feita pelo Ministério Público. Então, tem que tirar o chapéu para esses promotores, porque mesmo com a dificuldade que eles têm, eles estão lutando pelo bem público, pelo bem do povo. E é isso que a gente quer que continue acontecendo. Daqui a pouco a gente conversa com a doutora Darlene sobre esse assunto.